Meus irmãos e irmãs, mais uma vez nos encontramos para a nossa reflexão da liturgia dominical, como já viemos fazendo já há alguns finais de semana. Como sempre, ao início desta reflexão, nós recordamos que, primeiro de tudo, ela não quer ser um esgotamento daquilo que a palavra de Deus nos ensina, mas ser um ponto de apoio, um auxílio, principalmente para os ministros da palavra aqui da paróquia Nossa Senhora da Conceição, para bem preparar as suas celebrações. Mas é claro, sempre, mesmo você que é de outras paróquias, de outros lugares, é muito bem-vindo para esse nosso momento de reflexão da palavra de Deus. Recordamos também que durante essa reflexão nós não fazemos a leitura dos textos bíblicos, mas eles estarão indicados na descrição do vídeo e você poderá então pausar este vídeo, ler as leituras bíblicas e depois retomar com a nossa reflexão. E pedimos sempre, é claro, caso você não seja inscrito em nosso canal e esteja chegando aqui pela primeira vez, considere inscrever-se. Isso nos apoia, isso nos ajuda neste projeto de evangelização através das redes sociais. E não se esqueça também de ativar as notificações, ativar o sininho, para ser notificado todas as vezes que lançarmos um vídeo novo. Nós transmitimos aos domingos a Santa Missa por este canal e também de segunda a sexta o programa Palavra de Fé e Vida e aos sábados o nosso comentário à liturgia dominical. Nós nos encontramos então no 19º domingo do tempo comum. E aí nós estamos já há alguns dias meditando o evangelista São João no capítulo 6, versículos do 41 ao 51, onde Jesus se declara como o pão da vida. Se nós bem recordarmos, no primeiro domingo, que foi o 17º domingo que lemos São João, nós recordávamos o milagre da multiplicação dos pães. No último domingo, o 18º domingo do tempo comum, nós vemos a multidão que vai ao encontro de Jesus, e Jesus a repreende que devem buscar não o pão para saciar o corpo, mas o pão da vida eterna. E ele se nomeia, eu sou o pão da vida. E essa afirmação de Cristo acaba por trazer uma certa murmuração entre os judeus, que não estavam aptos para entender de fato o messianismo de Cristo, que se prendiam nos seus preconceitos, que se prendiam na sua forma de compreensão da palavra de Deus. E é então este relato que nos faz hoje São João, dos versículos 41 ao 51. Os judeus que começam a murmurar contra Jesus, e Jesus que fala que não existe causa de murmuração entre eles, não precisam murmurar entre eles. E recorda-nos então quais são as condições necessárias para que nós possamos crer nele, que nós possamos crer no Cristo. Primeiro de tudo, ele recorda que é necessário ser atraído pelo Pai. Então, isso se faz claro pela sua afirmação: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E ali nós entenderemos então que todo o nosso discipulado, que todo o nosso caminhar com Cristo parte desta atração do Pai. É o Pai que nos chama, é o Pai que nos envia, é o Pai que nos aponta Jesus Cristo como o caminho que deve ser seguido. E se os judeus da época não são capazes de seguir Jesus Cristo, é porque lhe falta esta atração. Ainda não foram atraídos pelo Pai, mas se deixam prender nos seus conhecimentos, se deixam prender na sua forma de interpretação da palavra. E assim, Jesus lhes abre os olhos dizendo: é necessário deixar-se atrair pelo Pai para que possamos de fato nos colocar no caminho de seguimento de Cristo. E nesse sentido convida-nos também a nós, é claro, para deixarmos-nos atrair pelo Pai. E ao sermos atraídos por Ele, Ele nos apontará Cristo como o caminho que deve ser seguido para que nós possamos de fato ter a vida eterna, ter a vida plena. Mas não basta somente ser atraídos pelo Pai, mas é necessário também escutar ao Pai. E ele afirma: todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim.
É claro, nós recordamos sempre que a escuta é algo muito mais profundo do que somente ouvirmos alguns rumores, ouvirmos alguns barulhos. A escuta exige a nossa atenção e por isso é necessário escutar o Pai que nos fala. Aqui Jesus recorda toda a história da salvação, aonde o Pai vem conduzindo o povo até este momento em que ele se faria presente no seio da humanidade, e recorda então que eles não são capazes de entender Jesus Cristo, que está presente no meio deles, porque não escutaram ao Pai, porque não entenderam a obra de salvação. Mas ao mesmo tempo convida-nos para que escutemos o Pai. O Pai que fala no momento do batismo, recordando a missão do Filho: este é meu Filho amado, escutai o que ele diz. O Pai que fala na transfiguração, que diz também: este é meu Filho amado, escutai-o. E assim é necessário estarmos abertos a esta escuta do Pai, a escuta de Deus, para que possamos então de fato ir até Cristo, porque é o Pai quem instrui, é o Pai quem nos orienta para que possamos ir até Ele. Então essas são as condições necessárias para que nós possamos crer no Cristo. Se nós não nos deixamos atrair pelo Pai, se nós não escutamos o Pai, nós não conseguiremos crer no Cristo. E aqueles que creem em Cristo terão então a vida eterna, como Ele mesmo recorda. Isto se faz presente pelo fato de que Cristo diz: Cristo é o pão vivo descido do céu, e assim quem dele comer viverá eternamente. Nós recordamos ao longo desses dias várias ocasiões em que Deus dá o pão aos seus. Hoje vemos Elias que recebe o pão, a água, o refrigério após ter tido que fugir de Jerusalém, porque a rainha Jezabel procurava vingar-se após a humilhação dos profetas de Baal, que não conseguiram fazer cair a chuva, mas Elias, orando ao único e verdadeiro Deus, consegue fazer com que a chuva caia sobre Israel. E ele então deve fugir, vai para o deserto, e ali, já desanimado, Deus o alimenta. Deus lhe dá o pão, Deus lhe dá água para revigorar as suas forças. Mas este pão que fala hoje o Evangelho, que nos fala São João, não é um pão passageiro, porque o pão de Elias, o pão que é o maná caído dos céus, são todos passageiros e pão que saciam a nossa fome física. Mas aqui nós recordamos que Cristo, o pão vivo descido do céu, vem saciar de fato a nossa fome espiritual, a nossa fome de contato, de encontro com Deus, que se faz presente sempre que nós de fato nos deixamos atrair pelo Pai e vamos até Jesus. Por isso Cristo é o pão verdadeiro, é o pão vivo descido dos céus, porque traz a vida constantemente. Dá-nos a vida constantemente, e não a vida para este mundo, mas como ele mesmo diz, quem dele comer, quem comer deste pão, viverá eternamente. E assim, através de Cristo, o pão da vida, nós temos a vida eterna. Nós poderíamos nos perguntar então, o que é este pão? E é onde nós vemos então a resposta do próprio Cristo, que diz: sua carne é o verdadeiro pão da vida. O pão da vida é a sua carne dada para a salvação do mundo. E aqui nós poderíamos entender a entrega de Cristo na cruz, aonde ele doa-se completamente por cada um de nós para dar-nos a vida eterna, a sua vida então, a sua carne dada para a salvação do mundo, mas também o Cristo que continua a doar-se a cada um de nós na Eucaristia. Todos os dias, através da celebração da Santa Missa, nós podemos nos alimentar da carne de Cristo, porque podemos nos alimentar do seu corpo, do seu sangue, presente na Eucaristia. Por isso, quando falamos dessa carne que é o verdadeiro pão da vida, devemos sempre recordar esses dois mistérios grandes da vida de Cristo. Primeiro, a sua carne dada para a salvação do mundo, a sua doação no alto da cruz, mas também a Eucaristia que nos faz irmãos,
a Eucaristia que nos une e que faz que nós possamos comungar do único e mesmo corpo de Cristo. É claro que esta carne dada para a vida do mundo, esse deixar-se atrair por Cristo, esse escutar o Pai que nos aponta a Jesus Cristo, recordar que Cristo é o verdadeiro pão vivo descido dos céus, pede de nós atitudes concretas em que demonstremos o nosso ser de Cristo, em que demonstremos o nosso caminhar com Cristo. E é disso que nos fala São Paulo ao escrever aos Efésios, e que nós estamos meditando já há alguns dias, estes ensinamentos em que São Paulo vem recordar a necessidade cada vez mais de nos deixarmos transformar por Cristo. Porque ao nos alimentarmos do Cristo, o pão da vida, presente na sua palavra, presente de modo especial na Eucaristia, onde nós temos contato com o Cristo mesmo, através do seu corpo e do seu sangue, nós devemos nos converter, nós devemos nos deixar transformar pelo Cristo. Por isso o encontro com Ele deve ser sempre transformador. E é nesse sentido então que Ele nos recorda hoje a necessidade primeiro de não contristar o Espírito Santo. Todos nós recebemos o Espírito de Deus, todos nós recebemos o Espírito Santo no momento do nosso batismo. Mas nós temos a liberdade para podermos decidir o caminho que queremos trilhar ou não. Mas nessa escolha, nesta liberdade, São Paulo nos convida a não contristarmos o Espírito Santo, ou seja, a não termos atitudes, a não termos ações contrárias à nossa condição de batizados, contrário à nossa condição de pessoas que se deixaram atrair por Cristo. Por isso é onde ele fala mais uma vez que nós devemos abandonar, como nos recordava no último domingo, as atitudes do homem velho, a amargura, a cólera, a irritação, a gritaria, as injúrias, e assumirmos todas as atitudes do homem novo, renovado em Cristo, que seriam a atitude da bondade, a atitude da compaixão, a atitude do perdão. E assim sermos verdadeiros imitadores de Cristo, vivendo sempre no amor, assim como Ele nos amou. E ali nós entenderemos então que o compromisso com Jesus Cristo e por Jesus Cristo deve ter atitudes concretas em nossas vidas, deve ter manifestações concretas no nosso caminhar, para que nós possamos verdadeiramente nos dizer seguidores de Cristo, para que nós possamos verdadeiramente nos alimentar do Cristo, pão da vida. Para nós resumirmos um pouco, então, os ensinamentos destas leituras de hoje, nós poderíamos recordar que todos nós somos convidados a nos deixar atrair pelo Pai, para que, nos deixando atrair pelo Pai, possamos ir ao encontro de Cristo, porque todo aquele que se deixa atrair pelo Pai vai até Ele. Todo aquele que escuta o Pai vai até Jesus Cristo. E nesse deixarmos-nos atrair por Cristo, nesse nos deixar atrair pelo Pai e irmos ao encontro de Jesus Cristo e nos alimentarmos dele, o verdadeiro pão da vida, aquele que dá a sua carne para a salvação do mundo, que se entrega por nós na Eucaristia, que se entrega por nós no alto da cruz e que nos dá assim a possibilidade da vida eterna, nós somos chamados sempre a não contristar o Espírito Santo, a vivermos de modo digno do nosso batismo, abandonando, como recordávamos, as atitudes do homem velho, as atitudes daqueles que não conhecem Jesus Cristo e assumindo as atitudes do homem novo, daqueles que se deixaram renovar por Cristo, vivendo então sempre mais no nosso dia a dia as atitudes da bondade, da compaixão, do perdão, vivendo no amor, assim como Ele nos ensinou a viver. Esta é a reflexão que nós queremos trazer para vocês para este 19º domingo do tempo comum. Te agradecemos por estar presente conosco até este momento, de nos ter acompanhado ao longo de toda esta reflexão. Recordamos mais uma vez que, caso você não seja inscrito em nosso canal no YouTube, que considere inscrever-se
É gratuito e com a sua inscrição você nos ajuda neste projeto de evangelização através das redes sociais. Que possa também ativar as notificações, ativar o sininho, para que possa sempre ser notificado quando lançarmos um vídeo novo. Se você gostou deste nosso momento de reflexão, de partilha da palavra, te convidamos também a deixar o seu like, deixar o seu gostei e a compartilhar este vídeo com outras pessoas, para que esta mensagem de vida possa chegar também a outros nossos irmãos e irmãs. Nós nos encontraremos no próximo final de semana para o nosso comentário à liturgia dominical. Amanhã teremos a transmissão da missa às 8h15 e às 19h15 e na próxima segunda-feira retomamos com o nosso programa Palavra de Fé e Vida. E assim a conclusão deste momento de reflexão, queremos pedir a Deus Todo-Poderoso que venha te abençoar a todos os teus, a tua família, a tua jornada de trabalho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.